Louvado seja o Senhor. Novamente estamos juntos, desfrutando da mesa, desfrutando da maravilhosa obra da redenção. E nós somos o resultado dessa obra. Hoje nós vamos ter comunhão sobre Mateus 13, principalmente abordando a parábola do semeador e aquela parábola e a palavra do joio. Mateus 13, versículos 1 a 9, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, mas nós vamos abordar essa parábola e a parábola do joio sob um outro ângulo. O irmão Pedro, quando ele compartilhou essa porção, ele falou de uma maneira muito forte que essa parábola é uma parábola muito importante. Por quê? Porque é algo ligado ao reino. E que o reino não vem por meio de doutrinas. O reino não vem por meio de organização humana. O reino vem por meio da semente, que é a palavra de Deus. Porque o reino é algo de vida. O irmão Cid escolheu o hino, um hino que casa perfeitamente com o encargo de hoje, né? Essa palavra que o Senhor nos está falando é uma palavra que visa produzir e gerar o reino em nós. Essa é a visão que nós precisamos ter. Bom, vamos tocar essa parábola. Eu não vou ficar explicando os tipos de solo, aquelas coisas, porque isso nós já vimos demais. Eu quero enfatizar alguns princípios muito importantes nessa parábola do semeador. Primeiro, nós temos um semeador. Isso quer dizer, alguém que tem a semente e quer que essa semente produza algo. Não é alguém que pega semente e guarda em casa, diz, oh, que semente boa, semente bonita. A semente só tem valor se for colocada no chão. É ou não é, Luiz Carlos? Nós que temos lavoura, que plantamos, nós temos a semente, mas a semente é produzida, não é para ficar guardado em casa. A semente é produzida para ser semeada. Irmãos, parece simples, mas é profundo. Eu quero fazer uma pergunta. Você tem semente na sua mão? Tem semente na sua mão? O que você está fazendo com essa semente? Bom, aqui nós vemos
que o semeador saiu a semear. Isso está certo. O semeador tem a semente e ele sabe, essa semente precisa ser lançada no solo. E então saiu para semear, porque a função da semente é produzir, é multiplicar. A função da semente é gerar vida. Não é verdade? Então, olha só, Marcos 4,14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Você é um semeador? Um semeador semeia. Um semeador sai para semear. Lucas 8:11. Lucas 8:11 diz o seguinte: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos a palavra de Deus. Então nós temos semente. E essa semente precisa ser semeada. Agora, o que eu quero falar com os irmãos é o seguinte: na parábola do semeador, o semeador sai a semear e encontra tipos de solo diferentes. Correto? É a mesma semente. Então, o problema não está na semente. O problema está no tipo de solo que a semente encontra. Porque a semente em si tem vida. Agora, o semeador sabia que haveria diferentes tipos de solo? Sabia. Não é? Então ele semeou, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre espinhos, outra parte caiu na boa terra. Nós vemos o seguinte, aqui fala de 4 tipos, mas preste atenção, o semeador, ele não ficou em casa, diz assim, tem solo rochoso, não vai dar nada, vai ter espinho também que não vai frutificar, vai ter a beira do caminho, também não vai dar nada, então eu vou ficar em casa, eu não vou semear. Ele foi, semeou, ele sabia que haveria diferentes tipos de solo. Porque a função do semeador é semear. E essa é uma visão que nós precisamos ter. Tá? E nós sabemos que essa semente, que é a palavra de Deus, é que ao germinar vai produzir o reino. Ao germinar vai produzir uma transformação em nosso ser. Uma terra que não tinha nada, começa então agora a dar fruto, a ter um resultado. E eu gostaria de ler com vocês, amados irmãos, amadas irmãs, 1 Pedro, capítulo 1, primeiramente o versículo 22, tá? Depois os versículos seguintes. 1 Pedro 1, 22 diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Versículo 24. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. E o versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta expressão, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isso quer dizer, esta é a palavra que foi semeada em nós. Não é verdade? O que é eu receber evangelho? É receber essa semente. Eu recebi porque um dia alguém semeou. Alguém não ficou em casa. Alguém não guardou a semente para si, porque sabe, a semente é para ser lançada no solo. A semente é para ser semeada. E essa é a nossa responsabilidade. Agora, vamos penetrar nessa porção de 1 Pedro 1, a partir do 22 até o 25. O versículo 23 diz o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, aqui nos mostra que a semente que é a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Essa palavra de Deus é uma palavra que vive e é permanente. Mas preste atenção, aqui diz, fosse regenerados, nós ganhamos uma nova vida, porque essa semente foi semeada em nós. Essa é a semente que nos dá vida, e essa semente que gera em nós uma transformação. Olha só, o versículo 23 começa assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Isso quer dizer que o versículo 23 está explicando algo que está no versículo 22. Então, vamos agora dar uma olhada no versículo 22. O versículo 22 diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nós vimos no versículo 25 que a palavra de Deus, essa semente foi evangelizada a nós, certo? E o que o evangelho produz? Hebreus 1, versículo 3, diz o seguinte, Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, primeiramente, nós precisamos ver que quando o evangelho nos alcança, nós aceitamos, algo ocorre em nós. Aqui fala da purificação dos nossos pecados, não é verdade? Nós temos nossos pecados perdoados, então essa é a visão que nós temos do evangelho, né? O evangelho chega alguém, dessa pessoa é purificada dos seus pecados. Isso quer dizer, daquilo que faz. Mas preste atenção, 1 Pedro 1, 22 diz, tendo purificado a vossa alma. Está vendo? O evangelho não purifica só pecado, purifica também nossa alma. E isso é algo que nós precisamos prestar atenção. O que é a purificação da nossa alma?
é a santificação da nossa alma. Nós sabemos, nossa alma tem corpo, alma, nossa alma tem mente, vontade e emoção. O homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito, né? E a alma, mente, vontade e emoção. Mas a salvação de Deus, o evangelho não opera somente na questão da purificação dos nossos pecados, mas também na purificação da nossa alma. Isto é, ele vai santificando o nosso ser pelo Espírito de Deus, dispensando em nós a natureza de Deus. A purificação da alma é mais profundo que a purificação dos pecados, correto? Porque o pecado é o que nós fazemos. Agora, a nossa alma está ligada ao que nós somos. Isso mostra que essa palavra que foi semeada em nós quer produzir uma transformação em nosso ser, em nossa alma, na nossa mente, na nossa vontade, na nossa emoção. Isso quer dizer, na nossa maneira de pensar. Né? Essa é a nossa mente. Vontade é o que nós queremos. Emoção é o que nós sentimos. Então, muda o que nós pensamos, muda o que nós queremos e também muda o que nós sentimos. Mas preste atenção, há um problema, é que nós, muitas vezes, não permitimos que essa palavra, essa semente opere em nosso ser. Mas, para que essa semente opere, nós temos que receber essa palavra, nós temos que crer nessa palavra, não é isso? Nós temos que obedecer essa palavra. Por isso que aqui diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Amados irmãos, amadas irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus, não é? Toda semana nós temos. Ouvimos a palavra de Deus ao longo da semana, ouvimos a palavra no final da semana. Se essa palavra, que essa semente está sendo semeada em nós, se essa palavra é uma palavra que Deus está falando conosco, é para que nós possamos receber, crer e obedecer. Isso é fundamental. Por quê? Porque daí você pode ver, quando nós obedecemos, nós temos uma purificação da nossa alma. Quer dizer o que? Nossa alma é santificada, a natureza divina vai operando em nós, nós mudamos na maneira de pensar, a mudança naquilo que nós queremos, a mudança naquilo que nós sentimos. E isso é fundamental. Olha só, vamos ver ainda Tiago 1:21. Tiago 1:21. Tiago 1:21 diz o seguinte para nós: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você pode ver, quando nós recebemos essa palavra é implantada em nós, é colocada em nós, nós precisamos acolher com mansidão, nós precisamos receber essa palavra. Não podemos oferecer resistência à palavra de Deus. E aí nós vamos nos despojando de tudo aquilo que não é adequado. E quando nós realmente recebemos a palavra de Deus, e a nossa alma vai sendo purificada, vai sendo santificada, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos pensar mais em Deus, nós vamos querer mais Deus, e nós vamos também sentir mais Deus. E o Senhor passa a ser, então, o nosso foco.
E quando o Senhor, então, passa a ser o nosso foco, o que acontece? Quando o Senhor passa a ser o nosso foco, o amor começa a fluir de nós. Por isso que na 1 Pedro 1:22, assim, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse é o resultado da palavra de Deus que opera em nós. Esse é o resultado da semente, é o amor. Nós passamos a amar uns aos outros. E preste atenção, amor fraternal não fingido. Não fingido. Não é o seguinte, você olha para o irmão, você odeia aquele irmão, daí você olha o irmão e diz: oi, irmão! Não é amor fingido. É amor genuíno. Mas esse amor genuíno é produzido pela palavra de Deus. Por essa semente. E aqui fala de um amor ardente. Amamos irmãos de verdade. Amém? E, olha só, então vamos para agora 1 Pedro 1:23. Depois do 22, ele explica por que há purificação da nossa alma. Porque obedecemos a verdade, não é? E aí surge um amor em nós. Mas isso por quê? Porque nós somos regenerados, ganhamos uma nova vida, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Isso quer dizer, ganhamos a vida divina, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Uma semente carrega vida em si. E essa vida é a vida de Deus. Agora, essa porção no versículo 24 mostra como é a semente corruptível, como é a carne. 24 diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A semente desse mundo é uma semente corruptível. É como a erva, e a glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas o versículo 25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isso mostra o quê? Que existe dois tipos de semente, como nós vimos nos versículos anteriores: semente corruptível e uma semente incorruptível. O mundo, inimigo de Deus, semeia em nós semente corruptível. Senhor, nosso Deus, semeia em nós a semente incorruptível. Eu quero agora, tá? Vamos aqui no versículo 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Isso quer dizer, o que a semente incorruptível produz é para a eternidade. Não seca e a sua glória não cai. E você pode ver uma coisa. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
E o versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nós vemos aqui dois tipos de semente: semente corruptível e semente incorruptível. Agora, por isso que nós vamos agora para a parábola do joio. Mateus 13, versículos 24 a 26. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Agora, versículos 37 a 39. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Tá. Nós vimos primeiramente a parábola do semeador. Essa semente incorruptível, é a semente que a palavra de Deus é semeada em diferentes tipos de solo. Mas, na porção que vemos de 1 Pedro, nós vimos, tem semente corruptível e semente incorruptível. E aqui nós temos o joio e o trigo, tá certo? O joio e o trigo, dois tipos de semente. Então, preste atenção. Na primeira parábola, é um tipo de semente. O problema está nos diferentes tipos de solo. Agora, na parábola do joio, é o mesmo solo, mas diferente tipo de semente. Está vendo? Esse é um outro lado. E aqui, essa parábola do joio nos mostra que o Senhor, ele é o Filho do Homem, ele semeia a boa semente. Mas aqui nos mostra que o diabo que semeou, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Então aqui nos mostra que o diabo também semeia. O diabo também semeia. E aqueles que estão debaixo do poder do diabo, as hostes das trevas, eles também semeiam. Agora, nós temos Senhor e os seus servos. E nós temos Satanás e seus servos. Os dois semeiam. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Quem que semeia com mais dedicação? Os servos de Deus ou os servos do diabo? O que você acha? Quem que semeia com mais dedicação? Quem que fica semeando dia e noite? Os servos de Deus ou os servos do diabo? Fala, pode falar. Os do diabo, não é? Não para. É pela internet, semeia, né? Pela televisão, pela mídia, nas escolas. E todo mundo semeia. E semeia sem ter vergonha na cara. Agora, pede para um filho de Deus semear. Eu vou ter que semear mesmo? É verdade? Mas e se não aceitar? Os servos do diabo pensam nisso?
não quer nem saber, saem com tudo para semear. Saem com tudo para semear. Eles não têm medo. Eu me lembro, né, vendo a biografia de um servo de Deus chamado Charles Studd. Ele estava na fronteira do Congo para entrar na África, no Congo para levar evangelho lá na África. E ele disse assim, ele escreveu uma carta, né, para os irmãos lá na Inglaterra. Ele disse, aqui está cheio de gente para entrar no Congo, para semear, para buscar dinheiro, fama, riqueza, poder. Ele disse, só eu estou aqui para levar a palavra de Deus. Ele disse, onde estão os outros? Uma vez nós estávamos viajando e um irmão, ele contou a experiência dele. Ele disse o seguinte, Miguel, eu já viajei para lugares assim, muito inóspitos, longe da civilização. Você vai naqueles lugares longe, 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 onde ninguém vai. E ele disse assim, quando você vai lá, entra num restaurante ou num bar, tem Coca-Cola. Porque como é que Coca-Cola alcança tudo quanto é lugar e o Evangelho de Deus não alcança? Se alguém conseguiu levar Coca-Cola, quer dizer que é possível também levar o Evangelho. É possível também semear. Por que o pessoal não tem medo de levar Coca-Cola? E nós temos medo de levar Evangelho. E outra coisa que a parábola do joio nos mostra, olha só, Mateus 13, versículo 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Né? O Senhor semeou boa semente no seu campo. Olha só o versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso quer dizer o quê? Aqueles que deveriam guardar o campo. Foi dado chance para o inimigo vir e semear. O que está sendo semeado em nossas casas? Nós estamos dormindo? Se estivermos acordados, nós não vamos deixar semear, o inimigo semear. Mas quando a gente dorme, o inimigo vem e semeia. Então, olha só, o Senhor quer semear a sua palavra. O inimigo está semeando dia e noite na nossa família. O inimigo semeia dia e noite. E outra coisa, Paulo, né, em 1 Coríntios ali nos mostra, né, eu plantei, Apolo regou, quer dizer, eu preciso regar. Eu tenho que fazer essa pergunta. Você rega o que Deus plantou ou você rega o que Satanás plantou em você? Eu vou dar um exemplo para você, tá?
Você sabe, eu dou muito conselho para casais, né? E temos casais que têm problema. Eu vou só dar um exemplo. E aí vem pedir ajuda. E aí o que a gente faz? Claro que ajudamos os irmãos, os casais. Ajudamos com o quê? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus leva em si o poder, não é? Evangelho, certo? O poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós ajudamos com a palavra de Deus. Os casais estão com problemas entre si, né? O marido pensa uma coisa da esposa, a esposa pensa outra coisa do marido, e daí tudo, e nós falamos, irmãos, não pensem nisso. Quem semeou isso na cabeça de vocês foi Satanás. Você tem que ler o que a Bíblia diz a respeito do casamento, o que a Bíblia diz a respeito do cônjuge, não é? Como você deve ajudar um ao outro. Claro, um tem problema, outro tem problema, tem suas fraquezas, mas nós temos que ajudar um ao outro. Tem que crer na palavra, tem que buscar a palavra de Deus. Ok, nós damos conselho. Depois de um certo tempo, né, tem irmãos e irmãs que daí ligam, dizem assim, não dá mais mesmo, não dá mais. Eu disse, por que não dá mais? Porque é o seguinte, né, toda vez que eu fico pensando no que meu cônjuge faz comigo e tudo, aí eu me arrebento e tudo. Eu disse assim geralmente eu falo o seguinte para eles, por que você acredita tanto nessas coisas que Satanás coloca na sua mente e você não acredita na palavra de Deus? É interessante que quando Satanás põe uma minhoca na sua mente, não planta algo na sua mente, você fica regando aquilo. E quando a palavra de Deus é semeada no seu interior, você não rega a palavra. Uma vez eu perguntei para um dos cônjuges, né, desses casais, assim, eu disse, por que você acredita mais na palavra de Satanás do que na palavra de Deus? Por quê? Me diga. Então, hoje, o Senhor está dando uma palavra muito intensa para a igreja. Não é? Forte, de combate. Vocês têm acompanhado a palavra profética, né? Têm acompanhado as mensagens, né? As comunhões dos irmãos. Qual é que produz fruto na sua vida? A palavra de Deus ou a palavra do mundo? Você está vivendo de acordo com as palavras do mundo ou está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Qual que influencia mais a sua vida, a minha vida? Senhor semeia, o inimigo também semeia. Nós precisamos saber a meta de Satanás. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Preste atenção a essa palavra. Ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo de Deus, o diabo, quer o seu bem? Não. Ele vai falar muita mentira para você, correto? E ele vem roubar. Roubar essa palavra de Deus que foi semeada no seu interior. É aquela pássaro, né? Como a semente caiu à beira do caminho, vem as aves e comem, não é isso? Exatamente, isso é roubar. Ele quer matar e destruir. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A minha semente vai dar vida. E vida em abundância, e a minha semente vai operar uma transformação.
Agora, a semente que o inimigo semeia é para matar e destruir. Hoje estamos vivendo os tempos finais. É um momento de nós ajudarmos um ao outro com a palavra de Deus. Eu semeio em você e você semeia em mim, correto? Nós precisamos ajudar uns aos outros na palavra de Deus, levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eu rego você, você também rega. Essa palavra de Deus em nós. E é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos avançar. E o reino vai se expandir em nosso interior. E a nossa vida será transformada. Por que estou falando essa palavra? Porque estou vendo com muito temor muitos irmãos e irmãs acreditando mais na mentira de Satanás do que na palavra de Deus. Hoje é o tempo de mudar isso. É tempo de crer na palavra de Deus. Aleluia. Porque o Senhor nunca desistiu de semear e semeia até hoje em nossos corações. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.